Bom, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que uma pessoa paga, né? Porque você tem vontade, tem que pagar 3 mil, 5 mil reais num cachorro. Por que as pessoas fazem isso? Ou pagam alguma coisa, né? Pagam, às vezes, até bem pouco, menos de R$ 1.000 num cachorro, mas desembolsam ali uma grana para ter um cão, né? Para si. Ou até para presentear alguém. Gente, pelo amor de Deus, não se presenteia ninguém com cachorro. Não vou entrar nesse assunto, porque é outro assunto, só que um assunto vai puxando o outro, né? Mas as pessoas fazem isso. Tanto que agora, final de ano, né? A gente está aqui, você pode estar assistindo a qualquer momento, mas hoje é dia 29 de dezembro, acabou de passar o Natal, e é uma época onde as pessoas costumam dar muitos cães de presente, né? O que não é recomendado, principalmente quando não é o pai e a mãe que dão, tá bom? Quando a pessoa paga um preço pelo cachorro, ela está comprando certeza. Claro que a pessoa compra porque eu quero um cachorro assim, né? Então, na verdade, tem várias motivações, mas o principal de todos é certeza. Por que você comprou esse cachorro? Ah, porque eu quero um cachorro pequeno para o meu apartamento. Ah, mas por que você não adotou? Porque se eu adoto filhote, eu não sei se o cachorro vai ficar pequeno, grande, médio. Uma vez eu cheguei na casa de uma senhora, né? Ela já tinha netos, e ela tava com um Shar-Pei, né? Era um filhotinho, devia ter o que ali, uns 4 meses e meio, mais ou menos. Já é um cachorro relativamente grande, né? Não é um filhotico. E aí ela me contratou, na época que eu adestrava ainda, ela me contratou porque o Shar-Pei estava rosnando e mordendo a neta dela, para quem ela comprou o cachorro. Fiquei conversando enquanto eu adestrava, aí eu perguntei para ela assim, qual foi a razão, né, dela ter escolhido o Shar-Pei. Aí ela disse que ela foi no criador de Shar-Pei e ele falou que ele era um cachorro próprio para crianças. E aí, galera, fica muito difícil. A pessoa compra um cachorro de 3, 5 mil, ou até mesmo R$ 700, enfim, R$ 1.000, para ter certeza. Então, ela comprou porque o vendedor disse que era para criança. Por que você compra um Golden? Porque um Golden é manso, é amigável, é bobão, fofo. Aí a gente pode entrar em outros lugares, né? Que eu acho que eu não vou entrar para não, sei lá, para não rolar uma discussão, porque também existe assim o que a pessoa acha que ela está comprando, mas a verdade por trás disso, sabe? Então eu vou parar por aqui, assim, a pessoa quer comprar certeza. Mas o grande problema, galera, é que na maior parte das vezes o que acontece é exatamente o que eu falei aqui. Né? Então, na verdade, tem duas situações. Uma das situações é o cachorro, ele, na verdade, não tem aquela aptidão, tá? Ele não tem. Então, um Shar-Pei, por mais que ele fosse um bom cão, um bom Shar-Pei, de um bom criador, ele jamais seria um cão bom para criança. Assim, o que é um cão bom para criança, né? Isso também é muito vago, é muito vago. É um cão o quê? Manso? É um cão que aceita a criança puxar a orelha dele? É um cão submisso? É um cão pequeno? É um cão grande? Bom para criança é um negócio que não é muito vago, então isso já entra nessa discussão. O outro problema, né, além desse problema de você pegar uma raça que, não, mesmo se ele fosse uma boa raça, um bom cão, um cão muito bem selecionado, né, filho de cães muito bem selecionados, ainda assim ele não seria um cão para criança, porque ele é um cachorro de guarda, né? O Shar-Pei, ele é um cão de guarda. E cães de guarda, eles costumam ser menos brincalhões. E galera, não adianta me mandar vídeo de Shar-Pei brincalhão, porque tem essa também. Aí, porque essa é outra camada que eu os cães que eles são de guarda, eles têm um drive menor para brincadeira, eles são cães que eles ficam um pouco mais afastados, normalmente eles são muito assertivos, eles são cães, né, que é Rottweiler, o pastor alemão, o Akita, Shar-Pei, né, até mesmo o Lhasa Apso, então são cães que eles estão menos para brincadeira. Eles têm uma assertividade maior. Agora, um labrador, um golden, até um border collie, né? Com muitas aspas aqui. Eles têm uma disposição mais energética. Ou seja, a chance dele querer brincar com essa criança, né? Tem uma coisa chamada neotenia, que é assim, a capacidade daquele cão manter as características de um filhote. E eles têm isso muito mais. Até as feições, né? Eles mantêm feições. O labrador nem tanto, mas o golden tem muito isso. Então a cabeça continua meio redonda, os olhos maiores, né? Eles mantêm essas características. Quando o golden, o labrador, são bons cães, sim, ele é legal para uma criança que ela quer brincar mais, jogar brinquedo, dele buscar, trazer, interação, sabe? Só que aí a gente entra na segunda
camada, que é a pior parte, que é a razão pela qual eu coloquei esse título nessa aula. Porque, antes de falar, né, desse problema, desse segundo problema, entrar mais fundo nisso, por que eu acho esse segundo problema pior? Porque quando eu compro um cachorro, pago caro por ele, e eu espero uma coisa, acontece o que aconteceu com a senhorinha. Ela se frustra, e se você me segue aqui já, você já deve saber a corda aonde vai romper. Infelizmente, quando acontece esse tipo de coisa, e tem uma outra história também, que é bem dramática, que é de Chow Chow, que é outro. E o ursinho, o leãozinho, mas também é um cão de guarda. Mas é um ursinho fofinho. Aí eu fui atender, né, um chow-chow uma vez, como acompanhante de um profissional. Então o cara tinha um chow-chow e ele tinha um netinho ou uma netinha, não me lembro, de uns 2 ou 3 anos. E o chow-chow tava ficando sempre preso porque ele rosnou para a criança. Então, a gente tem, né, histórico de crianças sendo atacadas por cães que são de guarda, né? E aí a gente não vou entrar nesse ponto agora, porque inclusive um poodle, né, mini pode atacar também, com um potencial letal diferente, claro. Mas o fato é que tem solução para isso? Não, tá? Nesse caso, infelizmente, por toda a conjuntura, a corda estourou do lado do cachorro. Assim, é claro que você, quando tá numa situação dessa, não tem opção boa. Não tem opção boa, porque ou você doa o cachorro, e não tô falando aqui que tem que doar cachorro que tá rosnando, viu, galera? Não é isso. O ponto é que tem situações em que é esse. Eu tô falando de corda arrebentar pro lado do mais fraco. O que é corda arrebentar pro lado do mais fraco? É quando não existe solução. Porque se não existe solução, imagina, se você mantém esse chau-chau dentro da casa daquele senhor, com o aval de um especialista, essa criança vai mudar? Não. Não, mas prende a criança. Não, tudo bem, prende a criança. É igual piscina sem cobertura ou sem grade. Prende a criança até ela escapar. Basta uma distração. Com a diferença que a piscina não pula na criança. Então, o risco é muito alto. Ou a criança não vai mais na casa do avô, ou doa-se o cachorro. Então, percebe que chegou numa situação onde não existe opção boa. E isso é muito ruim, galera, porque essa pessoa, eu não vou falar dessa situação em si, porque essa pessoa deve ter pego esse cachorro, não pensando que teria um neto, enfim. Não pensou, porque cachorro, galera, é um bicho que é para 15, 20 anos com você. A vida muda muito em 15, 20 anos. Então, a escolha de um cachorro, ela tem que ser muito bem pensada. Por isso que eu falei lá no começo, cachorro não se dá de presente. Assim, tipo, eu sou tia de alguém, eu vou dar um cachorro de presente. Não. Não sem antes sentar com muita responsabilidade, conversar com os pais, ter a permissão, ter um planejamento, né? Até às vezes um acompanhamento de um profissional para a escolha desse animal, né? Sendo de raça, não sendo de raça, tá? Bom, então, essa previsibilidade, quando ela é falsa, ela gera uma expectativa que coloca pessoas, principalmente os mais vulneráveis, em risco grave. Quando você não espera que aquilo seja bom, então assim, se eu espero que aquele cachorro seja bom para a criança, eu deixo a criança com o cachorro. E aí o acidente acontece. Tem alguns acidentes, galera, que não tem volta, é uma vez só. Então, às vezes, esse problema, né, essa previsibilidade falsa, ela é um problema maior do que você pegar um cachorro da rua. Às vezes.